Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos discutir um tema que é essencial e obrigatório em toda e qualquer instalação elétrica. Hoje nós vamos discutir os esquemas de aterramento. Vamos dar uma olhadinha em como isso funciona? Bom pessoal, para nós entendermos como é que funcionam os esquemas de aterramento, nós temos que rever alguns conceitos da nossa geração e distribuição de energia elétrica. O que acontece é que nesse momento nós podemos ter um sistema equilibrado ou desequilibrado, e vai depender da carga que nós ligamos no nosso sistema. O sistema equilibrado é aquele em que nós ligamos uma impedância idêntica em cada uma das três fases, como por exemplo em um motor elétrico trifásico. E aí essas correntes vão ser fornecidas à carga, a soma fasorial dessas correntes retorna zero. É por isso que nós chamamos o neutro de neutro, logo, potencial neutro ou potencial nulo. No entanto, quando nós temos um sistema desequilibrado, tudo isso muda. O sistema desequilibrado é aquele sistema em que nós ligamos impedâncias diferentes nas diferentes fases, o que vai solicitar uma corrente diferente em cada uma das fases. Ao retornarem as fases lá para o transformador, no ponto de neutro, o que vai acontecer é que a soma fasorial dessas correntes não vai mais ser nula. Se no ponto em comum, no ponto de neutro, onde não deveria ter acúmulo de elétrons, agora está tendo acúmulo de elétrons por meio de uma passagem de uma corrente, consequentemente, o acúmulo de elétrons vai provocar também ali uma tensão. E essa tensão nós chamamos de tensão de deslocamento de neutro, porque ela faz justamente isso. Ela desloca o neutro justamente do seu potencial neutro, do seu potencial zero, e passa a ter ali uma quê? Uma nova tensão senoidal. E o que nós fazemos para evitar ou mitigar isso daí? Bom, o que nós fazemos é conectar este ponto de neutro à Terra por meio de um aterramento. Então, todo transformador de distribuição secundária, aí, os nossos transformadores dos postes, tem o secundário, o ponto de neutro do secundário, aterrado. Então, quando nós conectamos o ponto de neutro com a Terra em um sistema desequilibrado, nós fornecemos um caminho preferencial para o quê? Escoarmos esses elétrons extras que não deveriam estar se acumulando lá no ponto de neutro. E aí, com isso, nós mitigamos esse problema da tensão de deslocamento de neutro, fazendo com que, então, a diferença de potencial entre as fases e o neutro retorne aí o mais próximo possível do valor nominal que as nossas concessionárias disponibilizam. Já o eletrodo de aterramento que nós fazemos nas nossas instalações elétricas tem outro motivo, que é a detecção das correntes de fuga, e aí, consequentemente, a atuação dos dispositivos de proteção para proteger pessoas e patrimônio contra essas correntes. E aí, quando nós partimos para o aterramento das nossas instalações elétricas, a norma nos dá algumas opções de como nós podemos fazer esses aterramentos. Mas antes de discutir quais são as nossas opções, ou seja, os esquemas de aterramento, nós temos que discutir o que é o eletrodo de aterramento que a norma informa. Muita gente pensa que o eletrodo de aterramento é aquele que a gente instala junto do padrão de entrada quando nós fazemos aí então a determinação dele e obtemos por meio das concessionárias um determinado número de hastes que devem ser colocadas junto do padrão de maneira obrigatória. Na verdade, sim, aquelas hastes exigidas pelas concessionárias fazem parte, sim, do nosso eletrodo de aterramento. O que acontece é que elas não são suficientes para ser todo o eletrodo de aterramento. E qual que é o nosso eletrodo de aterramento? A norma NBR 5410 dá algumas opções. Elas estão aqui nesses itens. Então, como você pode ver, o que a norma chama de eletrodo de aterramento, na verdade é um conjunto de coisas. E, preferencialmente, são aí as ferragens da construção que nós temos. Por quê? Porque justamente as ferragens das nossas construções, elas chegam em todos os lugares, elas estão entrelaçadas entre si e atingem todos os patamares da nossa construção. Então, quem melhor que elas para atingir
todos os pontos da nossa instalação de uma vez só. No entanto, se elas não forem existentes ou possíveis, temos outras opções, como você pode ver. E tem alguma coisa que não pode fazer parte do eletrodo de aterramento? Tem sim. Todo e qualquer encanamento metálico, especialmente os de água. E eu acho que você já entendeu por quê, né? Bom, e agora que a gente já entendeu o que é o eletrodo de aterramento, a gente pode finalmente partir para os esquemas de aterramento. E sobre os esquemas de aterramento, a NBR 5410 define que nós temos que olhar duas coisas para determiná-los. A primeira é a situação da alimentação, ou seja, a origem da nossa instalação, se ela tem ou se ela não tem aterramento. E a segunda coisa é a situação das massas, ou seja, se elas têm um aterramento próprio delas ou se elas vão utilizar o aterramento da alimentação da origem, caso tenha. E para isso nós temos essas letrinhas famosas aqui que vão definir os tipos dos esquemas de aterramento. Então, se eu tenho duas letrinhas aqui e eu tenho duas letrinhas aqui, eu posso fazer 4 combinações. Olha só, pode ser TT, pode ser TN, pode ser IT e pode ser IN. E esse é o único tipo de aterramento, claro, que não é permitido, porque significaria aí que tanto a alimentação quanto as massas não possuem ponto aterrado, o que é, obviamente, proibido. O que acontece é que cada um desses, então, 3 tipos de aterramentos vão nos servir para diversas situações diferentes. E o importante mesmo é conhecer os tipos de aplicações para cada um deles. Vamos dar uma olhada nisso? Mas antes, nós temos que deixar uma coisa bem clara. O que é a alimentação de uma instalação? A alimentação de uma instalação, ela é o padrão de entrada? Ela é o padrão de entrada, mas não só ele, tudo bem? A alimentação de uma instalação, ou seja, a origem de uma instalação, ela é um quadro de distribuição, certo? Então, todo quadro de distribuição, se você parar para pensar bem, é a origem de todas as instalações que estão ligadas nele. Então, o ponto-chave para ficar fácil de entender qualquer um dos esquemas de aterramento é justamente entender que a origem, a alimentação de uma instalação, na verdade, não é só o padrão de entrada, e sim todo o quadro de distribuição, que dali parte, então, diversos tipos de alimentações de cargas. Assim, você vai perceber que vai ficar muito fácil de entender os esquemas de aterramento. Bom, o primeiro esquema que nós vamos observar é o TN. E ele significa, então, que a alimentação tem um ponto aterrado e as massas compartilham o eletrodo de aterramento da alimentação. E aí, esse esquema de aterramento vai poder ter 3 variantes, que vai ser identificado por mais uma letrinha, uma terceira letrinha. A terceira letrinha que nós vamos utilizar, ela vai nos dar as condições não mais do aterramento, e sim dos condutores de proteção, que estão ligados, claro, no eletrodo de aterramento, que é o PE, a proteção equipotencial. O esquema TNS dado pela NBR 5410 é esse daqui, em que a gente tem aí a origem da instalação, que são essas bolinhas que você está vendo. Então isso daí, na verdade, significa a alimentação, ou seja, o quadro de distribuição que você está analisando naquele momento. Pode ser o quadro do medidor, pode ser o quadro de distribuição principal, pode ser qualquer outro quadro auxiliar, tudo bem? Então essas bolinhas que você está vendo aí representam um quadro de distribuição. Ele é a alimentação, ele é a origem de todas as ligações que estão ligadas nele, certo? Então a partir dele, a gente pode ter o nêutro separado da proteção equipotencial em 2 condutores diferentes. E esse esquema de aterramento, o TNS, ele é o obrigatório quando nós temos que utilizar as proteções contra correntes de fuga, os DRs, tudo bem? Somente nesse esquema é que os DRs funcionam. Portanto, se você parar para pensar, todos os quadros
terminais, dos circuitos terminais, que nós temos aí, então, que proteger as pessoas contra choques e as cargas contra as correntes de fuga, vão necessariamente ter que utilizar o esquema TNS. O segundo esquema, que é o esquema TNC, é esse daí que está aparecendo. Nele, nós temos, então, combinados a proteção equipotencial e o neutro, as duas funções, no mesmo condutor. O que acontece é que nós jamais podemos, sob hipótese alguma, seccionar a proteção equipotencial, tudo bem? Nenhum dispositivo de proteção pode seccionar a proteção equipotencial. Então é um condutor só. Para as duas funções, nós não podemos, de maneira nenhuma, é proibido utilizar DR nesse esquema, porque o DR monitora o neutro. Só que o neutro também é a proteção nesse esquema. Então, nós não podemos, de maneira nenhuma, seccionar o condutor PN, condutor PEN. Tudo bem? E esse esquema de aterramento, ele é muito bom para quando nós temos circuitos de distribuição, que são aqueles circuitos que ligam quadros de distribuição. Tudo bem? Por quê? Porque normalmente os quadros de distribuição estão longe uns dos outros. E aí, esse esquema de aterramento, ele economiza condutores. No entanto, existem algumas condições que têm que ser, claro, cumpridas, né? O condutor PN tem que ter uma determinada seção nominal. Mas uma vez que você cumpra essas exigências, utilizar esse esquema de aterramento para circuitos de distribuição é uma boa opção. Ele faz economia. A única coisa que você não vai poder fazer é, obviamente, monitorar o neutro por meio de um DR, porque, no caso, é o PN e nós não podemos seccioná-lo, porque também é a proteção. Tudo bem? E a última variante, que é a combinação das outras duas, o TNCS, como você já percebeu, é a utilização normal em toda e qualquer instalação elétrica. Então a gente usa a variante TNC ligando aí os quadros de distribuição e a TNS dos quadros de distribuição para os circuitos terminais, onde a gente necessariamente vai utilizar DRs para monitorar correntes de fuga. Então agora eu acho que você acabou de entender a verdadeira função do aterramento, o aterramento da instalação elétrica. Enquanto o aterramento do neutro do poste é para mitigar o problema do deslocamento do neutro, o aterramento da instalação que nós temos é justamente para monitorar e fazer o seccionamento dos circuitos em casos de correntes de fuga. Ok, mas qual é a impedância que tem que ter os eletrodos de aterramento no esquema TN? Então veja bem, a impedância dos eletrodos de aterramento do esquema TN não são exatamente o foco da NBR 5410. O que acontece é que quando ocorre uma falta entre fase e proteção, equipotencial, ou seja, fase terra, o que vai acontecer é que vai surgir uma corrente muito elevada passando aí pelos condutores PN que vão até os transformadores. Então, é com essa corrente elevada que a NBR 5410 se preocupa neste esquema de aterramento. Tudo bem? Então ela dá essa condição aí pra gente, que a impedância dos condutores, veja bem, não fala nada de eletrodo, ela fala de condutores, tudo bem? Entre a fonte, que no caso é o transformador, e o ponto de falta, tem que estar dentro desse limite aí. O segundo esquema de aterramento que nós vamos ver é o TT. Então, o esquema TT significa que a alimentação possui um ponto aterrado, ou seja, ela está ligada no eletrodo de aterramento, e a massa está ligada em um outro eletrodo de aterramento, T, tá? Que não está equipotencializado com o aterramento da alimentação. Até porque se eles estivessem equipotencializados, naturalmente a gente converteria isso para o esquema TN, tá? Então, o esquema TT tem dois eletrodos de aterramento diferentes ali no mesmo terreno. E isso é totalmente possível, na verdade. A norma permite que na mesma instalação nós tenhamos vários eletrodos de aterramento separados uns dos outros. O que interessa é que as massas nesses lugares estejam equipotencializadas. Tudo bem? Aí onde a gente utiliza então o esquema TT?
Olha, o esquema TT, ele é muito comum para quando você tem uma carga que está muito distante da alimentação. Então, o que aconteceria é que poderia ficar, por exemplo, muito caro de levar os condutores de aterramento da alimentação até a carga. Ou, por exemplo, tem alguma limitação ali, a carga está instalada num lugar que não dá acesso ao eletrodo, né, da instalação. Então a gente faz o quê? A gente prefere fazer o quê? Um aterramento exclusivo para aquela carga que por algum motivo não vai estar equipotencializado com o eletrodo da alimentação. Nesse esquema TT, é sempre obrigatório o monitoramento das correntes de fuga por meio de dispositivos de proteção, ou seja, dos DRs. E nesse caso, quando tiver uma falta entre fase e proteção equipotencial, aterramento, nesse caso a impedância do aterramento é importante. Por quê? Porque o escoamento vai para justamente onde? Para o aterramento. E aí, nesse caso, a NBR 5410 nos dá essas condições que nós temos que obedecer. E veja bem, nesse caso, a impedância do aterramento é importante, ela é considerada. E o último esquema de aterramento é o IT. E o I se refere então à alimentação, que significa que ou ela está isolada ou ela tem uma impedância alta ali, de maneira especial. Por que, em sã consciência, nós faríamos uma coisa dessa? Bom, esse esquema de aterramento ele tem restrições, ele não pode ser usado em todo lugar, e esse esquema é justamente para quando nós queremos controlar a saída de energia do sistema para a Terra. Lembra, esse esquema aí, ele é complicado, tá? Ele precisa aí de análise técnica, ele precisa de verificação periódica, tudo bem? Então, não é um esquema que você usa em qualquer lugar. Os esquemas comuns são os TNs e os TTs, tudo bem? Os esquemas ITs a gente deixa para situações bem mais especiais. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que você tenha percebido a importância dos esquemas de aterramento. Mas não só a importância, porque eles, além de tudo, são muito úteis e legais quando você aprende a interpretá-los da maneira correta, porque aí você começa a enxergar o uso de cada um deles para cada uma das situações. Espero que tenha servido aí de ponto de partida para você aprender a analisar melhor esses tipos de esquemas. Então, obrigado, até a próxima e tchau, tchau.